Nós vivemos uma era onde a gente quer o sucesso isento do processo. Mas o que deve ser perguntado, de fato, é: será que se eu viver assim, no imediatismo, isso vai me levar a ter uma vida mais saudável, que vai dar, então, frutos e frutos que permaneçam? Let's go! Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês, mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Hoje eu vou falar sobre uma estratégia de liderança que tem me ajudado bastante. Na verdade é uma perspectiva, um paradigma que eu tenho usado para conseguir avançar nessa minha autoliderança e nessa minha jornada de cumprir o propósito de Deus. Então se você é novo aqui, que bom que você está aqui, já dá aí um subscribe, dá uma curtida no nosso vídeo, comente, compartilhe. Se você é de casa, você sabe como que é, toda segunda-feira conteúdo fresquinho. Hoje vou falar de liderança. Então, sem mais delongas, vamos pular para dentro desse conteúdo. Então hoje, que nem eu falei, vou falar sobre uma perspectiva que eu já tenho adotado há tempos, que tem me ajudado imensamente nessa jornada de autoliderança. Isso aí tem afetado a minha vida, tem afetado a minha família, tem afetado o meu ministério, independente se você ainda é solteiro ou um universitário, estudante, ou se você é um homem casado, uma mulher casada com uma família, liderando talvez uma organização, um ministério, uma empresa, uma igreja. Esse paradigma vai te ajudar a organizar a tua jornada. Então vamos lá. Eu e você, meu caro, fazemos parte de um mundo que vive em constante aceleração, onde a gente se acostumou com tudo sempre muito rápido, muito imediato, e praticamente tudo que está à tua disposição é só dar um clique, chega para você, você faz compras pela internet, o pacote chega na tua portaria, e o que isso tem gerado dentro de nós é um padrão de pensamento que se acostuma com recompensas instantâneas. A gente está acostumado com respostas imediatas e, como resultado, a paciência se torna uma virtude tão rara na nossa geração. E esse processo lento é visto como algo assim, eu diria, uma tortura para muitos da nossa geração. Por quê? Porque a gente quer resultado rápido, a gente quer resposta imediata, a gente quer o sucesso sem ter que passar pelo processo. Deixa eu repetir aqui o que eu falei. Nós vivemos uma era onde a gente quer o sucesso isento do processo. Mas o que deve ser perguntado, de fato, é: será que se eu viver assim, no imediatismo, isso vai me levar a ter uma vida mais saudável ou uma vida que vai dar, então, frutos e frutos que permaneçam? Bom, a verdade é que essa cultura de pressa e de recompensa instantânea levam a muitos a uma inversão muito séria, que pode causar até danos em outras áreas da nossa vida. E o que eu estou falando aqui é a maneira como a gente vai lidar com o que é micro na nossa vida e com aquilo que é macro na nossa vida. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que é micro e o que é macro? Bom, quando eu falo de macro, eu estou aqui me referindo ao grande quadro da nossa vida, o panorama geral. Eu estou falando aqui dos objetivos de longo prazo. Por exemplo, o teu chamado de vida, a tua carreira, o teu casamento, a família que você quer construir ou está construindo, as promessas de Deus sobre tua vida, a vida dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, o propósito profético pelo qual você nasceu para cumprir. Enfim, eu estou falando aqui do impacto e o legado que você quer deixar nesse mundo. Então esse aí é o macro. Bom, já o micro é aquilo que você precisa fazer agora. Tá bom? É aquilo que você precisa fazer no curto prazo. São as responsabilidades do teu dia a dia. Eu tô falando aqui da tua rotina cotidiana. Tô falando daquele checklist de to-do ou a lista dos seus afazeres que você põe no teu celular. É, por exemplo, o acordar no horário certo. É o estudar para a prova. É o escrever o trabalho da faculdade sem ficar procrastinando. É o responder os e-mails no trabalho. Fazer suas disciplinas espirituais, que nem a leitura bíblica diária ou a tua vida de oração diária. É cuidar da tua saúde, é o teu treino que você tem que fazer hoje, é a conversa difícil que você tem que ter no relacionamento que você aprecia e valoriza, aquilo que está bem diante de você. Eu tô falando daquilo lá que você tem que lidar, que tá na tua cara, e algumas dessas coisas são coisas que você tem que lidar diariamente, tá bom? Todos nós temos as demandas micros e todos nós também temos os objetivos macros.
e nós queremos alcançá-los. E quando nós pensamos em qual seria, então, a melhor maneira de lidar com esses dois aspectos, micro e macro, a postura ideal e simples, eu diria que você precisa ter paciência com macro e você precisa ter urgência com micro. Deixa eu te explicar isso. Com o micro, tem a urgência para resolver. Já no macro, tem a paciência ao resolver. A verdade é que o macro não se tornará realidade hoje ou amanhã ou até semana que vem. O macro pertence ao futuro. E por isso que você precisa ter com relação ao macro é paciência. Por isso que eu falo paciência com macro, urgência com micro. Você precisa ter longanimidade. Porque essas coisas do macro levam tempo. Existe um processo e no tempo certo, obviamente, isso vai se cumprir. Então vamos falar aqui do outro lado. O outro lado é o micro, que está batendo na tua porta agora, constantemente, está aí. E se você procrastinar, se instaura uma bola de neve de negligência que vai só te levar para um lugar não tão bom. A tendência é, daqui a pouco eu faço isso, daqui a pouco eu resolvo isso, ou amanhã, ou depois de amanhã, e daí o negócio vai acumulando. E daí você começa a ver que o resultado se torna algo imenso e é desanimador até para tentar resolver quando você finalmente tem a gana para querer resolver. É por isso que você precisa encarar o micro com urgência. Você tem que ser ultra intencional com o que você tem ao seu alcance hoje, o que está na tua cara agora. Vai lá e resolva o negócio. O problema que decorre muitas vezes nessa nossa cultura de imediatismo é a gente inverter a lógica. Então o que eu tenho visto o pessoal fazer? Eles invertem, tá? Então, em vez de ter paciência com o macro, vai ter urgência com o macro. Em vez de ter urgência com o micro, vai ter paciência com o micro. Então, o pessoal encara o micro com paciência, o que nesse caso é algo bem negativo, e o macro com urgência. Então, tem gente que quer viver imediatamente o que está reservado lá para longo prazo e acaba não priorizando aquilo que está hoje para fazer na sua cara. Então, quando a gente trata com urgência aquilo que é macro, ou aquilo que só vai se cumprir daqui a 5 ou 10 anos, lá pra frente, você trata com urgência, aquilo lá vai começar a gerar ansiedade desnecessária no teu coração. E nessa condição a gente acaba se sentindo atrasado, você fica ansioso, você se sente incompetente, você se sente com aquela pressa que fica te atormentando e você fala, eu ainda não tô vivendo aquilo que eu tenho que viver. Esse processo é longo prazo, só que você tá lidando como se fosse curto prazo. E é sofrer por antecipação, é permitir ansiedade. Muitas vezes essa ansiedade é o que te paralisa. Já o outro lado da moeda é quando a gente olha com paciência, que na verdade seria procrastinação nesse caso. A gente olha com procrastinação aquilo que demanda resposta hoje. E daí a gente acaba procrastinando, empurrando com a barriga, a gente deixa para depois, o que precisa ser feito agora. E tem que responder o e-mail agora, tem que responder o WhatsApp agora, tem que, sei lá, se trocar e descer para fazer teu treino agora, faz agora. Tem que acordar e desliga o alarme, faz teu devocional, larga o telefone, faz isso agora. Pessoal, a palavra de Deus nos ensina que há um tempo certo para todas as coisas. Diz aqui, ó, tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, a verdade é que na vida com Deus, paciência e a urgência andam juntas. Elas precisam apenas ser direcionadas para as áreas certas. Direcione, então, a paciência para o macro longo prazo e direcione a urgência para o micro curto prazo. Não adianta nada ficarmos deixando para depois aquilo que demanda nossa urgência hoje, ou ficarmos lamentando que o macro ainda não aconteceu. Ter paciência, então, no macro e urgência no micro é um grande segredo para que possamos ter uma vida que avança constantemente em direção ao nosso destino, propósito de Deus, devagar sempre, mesmo em meio a uma cultura de pressa. Deus te abençoe e até a próxima. Let's go!